pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver no Revit como a gente escolhe e como a gente carrega alguns tipos de objetos para colocar no nosso trabalho. Eu vou começar um arquivo novo de arquitetura, eu vou configurar a unidade com UN e vou colocar essa unidade para centímetros. Agora, para conhecer o meu trabalho, eu vou aqui na elevação sul e vou verificar que eu já tenho dois níveis criados. Um deles eu vou chamar de térreo e o outro eu vou chamar de superior e vou colocar a cota desse nível na cota 300. De tal modo que se eu construir uma parede do térreo até o superior, ela vai ter 300 de altura. Indo na planta do térreo, então eu vou construir uma parede. Quando eu começo a construir uma parede, o primeiro passo é escolher aqui qual família de parede que eu vou utilizar. Então, pela primeira vez surge essa palavra de família. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte, olha, eu tenho uma parede e essa parede ela tem algumas configurações. Aqui eu já tenho alguns tipos de parede pré-configurados. Então, se eu escolho, por exemplo, uma família do tipo genérico, alvenaria, essa parede ela já vai ter algumas configurações estabelecidas. Se eu for no editar tipo, eu vou conseguir criar diversas variações dessa parede. Para isso, eu posso duplicar essa parede e criar o tipo de parede que eu quiser. Parede externa casa 25 centímetros, por exemplo. E aí, todas essas configurações vão dizer respeito a esse único tipo, parede externa casa 25 centímetros. Uma delas é aqui a estrutura, em que eu configuro aqui quais são as medidas aqui dessa minha parede, quantas camadas eu vou configurar, se vai ser apenas a estrutura de alvenaria, se vai ser apenas uma estrutura de tijolo comum. Eu posso aplicar uma camada de acabamento dos dois lados da parede, o lado externo e o lado interno. Se eu quiser o mesmo acabamento, eu posso atribuir aqui o mesmo acabamento. Com isso, eu posso também configurar o preenchimento e escala de baixa resolução e a cor desse preenchimento. Então, eu posso pôr uma cor, colocar um verde aqui. Então, essa parede que eu criei aqui, essa parede básica, ela é uma parede que, se eu construir e estiver em baixa resolução, ela vai ficar com aquela aparência que eu ali escolhi. Se eu colocar como médio, ele vai pegar as configurações que já estavam atribuídas para aquela parede, e se eu deixar em baixa resolução, vai ficar com aquela achura que eu escolhi. Quando eu vou escolher uma porta, eu tenho também aqui algumas possibilidades de portas. E a mesma coisa quando eu vou escolher uma janela ou qualquer outro elemento que eu vou construir aqui no meu trabalho. Acontece que as opções que aqui aparecem, aqui no caso de porta, aparecem poucas opções, eu precisaria de mais tipos de porta para fazer um projeto. Então, o que o Revit faz é o seguinte, um arquivo, ele tem, se vocês vierem aqui no navegador de projetos, vocês vão ver aqui um item chamado famílias. Famílias são os objetos que já estão presentes aqui neste meu arquivo, já estão disponíveis para mim nesse meu arquivo. Então, por exemplo, janelas. Eu já tenho um tipo de janela que chama M-fixo e dessa janela eu tenho diversos tipos. Cada tipo ele se diferencia do outro. Aqui no caso dá para perceber que são medidas diferentes. A mesma coisa no caso de paredes. Então eu tenho 3 famílias de parede aqui no Revit. Eu tenho parede básica, parede cortina e parede empilhada. Só da parede básica, este arquivo que eu estou trabalhando já tem uma série de tipos de parede básica já configurados. De parede cortina, eu tenho 3 tipos já configurados. E parede empilhada, eu tenho um único tipo de parede empilhada configurada. Então, eu tenho um conceito de família, que são esses grandes itens, e de tipos, que são
as variações daquela família. Existem também muitas outras famílias que podem ser trazidas aqui para esse arquivo. Essas famílias elas podem ter sido disponibilizadas pelo próprio fabricante ali na Autodesk. Quando você instala o software, vem com ele uma série de famílias. Essas famílias elas podem ser encontradas aqui, ó, no item Inserir, Carregar famílias. Na pasta dos dados do software, eu consigo encontrar aqui famílias genéricas ou famílias Brasil. Eu vou entrar no item Brasil e aí então eu tenho várias opções aqui, ó. Eu tenho opções de portas, opções de janelas. Se eu entrar na opções de portas, eu vou ter aqui, ó, específico do Brasil, porta interna ou porta externa. Eu vou pegar uma porta interna, porta de correr com revestimento de um painel, porta de correr com 2 painéis e assim por diante. Então, eu posso trazer aqui para o meu arquivo a possibilidade de, na hora de eu colocar a porta, dessa porta ser acrescentada aqui essa minha listagem. Existem alguns sites que disponibilizam famílias de Revit que vocês podem usar e eventualmente editar e adaptar esses arquivos aí para suas necessidades. No caso de janelas, a gente pode ter a mesma coisa. Aqui só tem carregada nesse arquivo a família mfixo. Eu posso ir no item carregar famílias e procurar na pasta de janelas específico do Brasil. Eu tenho algumas janelas aqui, ó. Janela de 2 painéis de correr pode ser interessante eu ter disponível para trabalhar. Se eu quiser colocar uma janela de correr de 2 painéis, eu tenho aqui a possibilidade de configurar a altura do peitoril. Eu posso posicionar a janela aqui numa parede e no editar tipo eu posso criar variações dessa janela, como por exemplo, vejam que aqui eu tenho uma série de cotas, uma série de medidas que podem ser configuradas. Quem criou esse objeto definiu quais os itens que podem ser configurados, quais os itens podem ser variados, e a gente fica restrito a essa edição, a menos que a gente crie a nossa própria família ou edite essa família e salve para a gente poder trabalhar. Considerando que a gente vai trabalhar com as famílias que existem aqui no Revit por enquanto. Então, se eu tenho essa janela de correr de 2 painéis, o que eu posso fazer? Eu posso duplicar. Então, quando eu dou duplicar, eu posso criar o meu tipo a partir desta família janela de correr 2 painéis. Quando eu dei duplicar, eu escrevi janela de correr 2 painéis de 0. E aí, esse tipo, ele pode ser configurado de modo diferente. Por exemplo, eu vou alterar a largura aqui para 200 e a altura para 110. E aí, com isso, quando eu insiro a minha janela, aqui eu posso inverter um alinhamento dela, ou esse. Se eu for na elevação norte, então eu vou ver a janela. No caso, essa parede, ela foi criada com a altura padrão que estava. Eu vou selecionar essa parede e, ao invés de restrição superior, deixar não conectado, significa que eu vou atribuir uma altura específica, eu vou pedir para conectar com o nível superior. E aí, fazendo isso, a parte superior da parede fica conectada aqui no pavimento superior. Vou no item Vista, criar uma vista 3D para que eu possa ver esse trabalho em 3D. Segurando o Shift com a bolinha, eu consigo girar essa minha visualização ou, por aqui, adequar o ângulo de visualização. Na opção sombreado, eu consigo visualizar, então, um acabamento um pouco diferente para ver os detalhes aqui do meu trabalho. Normalmente, a janela ela fica alinhada por dentro, então eu vou inverter a posição de alinhamento e, eventualmente, com o desenvolver do trabalho, eu vou detalhar um pouco mais como é que vai ser a fixação dessa janela, ok? Com isso, vocês devem entender que cada objeto ele pertence a alguma família, que essas famílias todas estão aqui carregadas, elas estão dentro desse arquivo. Quanto mais famílias carregadas você tem nesse arquivo, mais o trabalho fica pesado, lento. Então, o ideal é a gente manter no arquivo apenas as famílias que de fato a gente vai precisar utilizar. Ok, pessoal? Um abraço para você.